Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente está com o Gustavo da Arquivar, um cliente nosso que tem o Bitrix 24 e hoje ele vai contar um pouquinho da história da Arquivar, o que que é a empresa, o que que ela faz e toda essa jornada dele com o Bitrix 24, né, para vocês conhecerem um pouquinho desse case de sucesso aí da Arquivar. Seja muito bem-vindo aí, Gustavo. Obrigado aí pela sua disponibilidade em participar aqui com a gente no bate-papo. Felipe, eu que agradeço a oportunidade, né? Foi bem legal o trabalho que a gente fez aí com vocês, com o Bitrix. Montamos um projeto aqui que nos surpreendeu, na verdade. Mas vamos falar um pouquinho da Arquivar, né? Meu nome é Gustavo Azevedo, né? Falar primeiro de mim aqui, Gustavo Azevedo. Eu estou aqui na Arquivar há 13 anos na área comercial. Em 2014 eu comecei aqui um trabalho de montar um departamento comercial para atender tanto a nossa unidade matriz quanto as nossas unidades franqueadas, para estruturar isso aqui. A Arquivar é uma empresa de tecnologia, serviços voltado para a gestão da informação. Eu costumo brincar que a gente faz todos os serviços que envolvem a gestão da informação, gestão de documentos. Desde a parte de montar, estruturar um processo, estruturar um procedimento de gestão da informação, até as minúcias de um software bem customizado, bem configurado para atender a demanda específica de cada cliente. Somos especialistas em virtualização de processos. Tá? Muito legal. Trabalham também com assinatura eletrônica, né? Com, por exemplo, Sim, o ArcSign, não é isso? temos hoje trabalhamos a assinatura digital e eletrônica dentro da plataforma de GED, que é o nosso ArcGED, e temos Uhum. ainda uma ferramenta exclusiva para assinatura digital e eletrônica também, que é o nosso produto ArcSign, que é um produto bem interessante, facilita muito a vida dos nossos clientes para assinatura de contrato, com uma interface muito amigável, muito fácil de ser aplicada aí no dia a dia. Muito legal. E se você puder falar um pouquinho de números aí de portes, né? Vi algumas coisas também no site de vocês, quantidade de funcionários, clientes e tal. Se puder falar, esses números Vamos são lá, públicos? O pessoal são conhecer um públicos. pouquinho. Tá, a Arquivar tem 30 anos de mercado, tá? Hoje somos 52 unidades, tem a nossa unidade matriz aqui e 52 franquias, tá? Unidades franqueadas. Trabalhamos em duas linhas de produto. Uma linha de produto é uma que a gente chama de venda consultiva, que é a venda do nosso ArcGED. Nessa venda consultiva, a gente tem hoje quase 2.000 clientes ativos, tá? Utilizando a nossa ferramenta modalidade SaaS, Que legal. e mais ou menos 20 mil usuários logados diariamente dentro dessa plataforma, porque o nosso sistema de Edge ele consegue atender qualquer nicho de empresa. Temos clientes assim de grandes corporações como o Grupo Petrópolis, Andrade Gutierrez, e temos contabilidades pequenas ali com 30 empresas ali na sua carteira, porque a gente consegue customizar essa solução e adequar a qualquer tamanho de empresa de mercado, tá bom? Muito legal, Gustavo. E a empresa, a sede fica em BH, é isso? BH, aqui em BH Matriz. Aqui na Matriz somos 120 funcionários, tá? Na Uhum. rede como um todo, atualmente está chegando a uns 300 a 350 funcionários, porque a gente aporta muita equipe por projeto, tá? Que A gente legal. acaba tendo alguns picos aí, dependendo da ação do comercial, né? Então a gente faz Uhum. aí o RH sofrer um pouquinho, mas é bem interessante porque dentro da área comercial, que é onde a gente desenvolveu o nosso projeto junto com a BR-24, né, com o Bitrix, a gente tem hoje, em média, 106, se não me falha a memória, só pessoas ligadas na área comercial, vendedores, administrativo, SDR, Que utilizando a operação plataforma. grande, hein? Que Isso legal, mesmo. hein, Gustavo? Maravilha. Bom, e a gente conheceu um pouquinho agora sobre o que é arquivar, né? Onde é que ela atua, os números dela, porte e número de clientes. E vamos conhecer um pouquinho aí das dores, né? Que vocês tinham antes de encontrar essa ferramenta do Bitrix 24, né? Por que que surgiu essa necessidade aí? Explica um pouquinho para a gente como Vamos é lá. que era. Em 2014, a gente começou a estruturar efetivamente um departamento comercial exclusivo para atuar em suporte, em fazer as nossas unidades franqueadas se profissionalizarem no processo de venda, né? E a gente tinha um CRM,
A gente é parceiro de uma grande play de mercado e tinha um CRM, só que esse CRM era muito engessado. Então, ele era uma grande ferramenta, mas só que antes da ferramenta, da funcionalidade, existe o processo. Então, se você não tinha como customizar um processo dentro da ferramenta, você tinha que seguir aquele fluxo de venda que a ferramenta te obrigava a fazer. Só Uhum. que não funciona dessa forma. Dessa forma, eu não consegui engajar os franqueados, os vendedores dos meus franqueados e a minha própria equipe de vendas aqui de BH. Eu tinha aqui essa demanda latente de buscar uma ferramenta no mercado que eu conseguisse customizar o nosso fluxo de venda, que é uma venda consultiva, uma venda muito técnica, tá? Uhum. Dentro do nosso processo, com todas as ferramentas que a gente utiliza na venda, e para fazer com que a minha equipe aqui de BH, da matriz de vendas, se engaje, para que eu consiga que os franqueados e a equipe dos franqueados também se engajem no processo de venda, porque eu não preciso, não adianta ter uma Uhum. ferramenta, sendo que o meu principal ativo aqui dentro, que é o vendedor, para alimentar essa ferramenta, não se engaje no projeto e não utilize da forma que deve ser utilizado. Então, a ferramenta antes era só para registro, para Uhum. cumprir algum procedimento obrigatório. Não era uma ferramenta que me auxiliava na venda. Perfeito, Entendeu? Essa perfeito. era a dor principal. Era a dor principal. E aí, por conta disso, não tinha engajamento. Nessa época, quando você usava essa ferramenta, era em que ano mais ou menos você falou? Eu usei 2000? essa ferramenta aqui na unidade matriz aqui de BH de 2012 até começar a nossa Ah, solução dentro do Bitrix, que foi a virada de uhum. chave para a franquia foi em 2020, em janeiro de 2020, mas a gente começou a implantar em 2019. Tá? Perfeito. Começou a usar aqui fazer o teste aqui com meu time aqui local de vendas, para Uhum. depois virar a chave para toda essa rede que eu te falei de quase 106 vendedores das franquias. Perfeito. Nessa época, vocês tinham mais ou menos quantos franqueados, quando vocês já estavam com essa dor aí? Olha, Final desse é, período de utilização, não 2019. tenho tanta certeza, mas eu creio que Uhum. era na faixa de 35 franqueados, tá? Caramba, bastante já, né? Bastante. E o nosso negócio de franquias, ele não é como outras franquias que tem um número muito grande, porque a gente acaba tendo uma reserva de mercado, né? Eu não consigo colocar 2 unidades franqueadas dentro de Florianópolis, por exemplo. Uhum. Então, em Florianópolis eu tenho uma unidade franqueada. Ok. Então, geralmente a gente trabalha por cidade, por região, depende de alguns indicadores aí de mercado para a gente saber a quantidade de unidades ali. Mas vem Perfeito. crescendo. Legal. E quais eram as implicações que essa questão de não ter uma equipe engajada, de ter uma ferramenta engessada que não conseguia se adaptar ou ser moldada ao seu processo comercial, quais eram essas implicações para o negócio, para a empresa? O que isso Vamos lá. gerava de problema? Vamos lá. Olha, no meu resultado direto era indiscutível, né? Eu era cobrado, sou cobrado, meu número é fazer os vendedores das franquias terem sucesso. E como uma ferramenta que não me dava a visão toda do fluxo, do processo de venda, eu não conseguia agir. Eu não conseguia saber o que a pessoa estava fazendo de errado, qual etapa que a gente estava tendo mais perdas, se era na qualificação do lead, se era no diagnóstico, se era no follow-up, eu não tinha essa visão. E também não conseguia ter a visão do que a pessoa que estava fazendo, tendo sucesso, estava fazendo de correto para poder replicar para o resto do time. Então, assim, isso era a maior dificuldade e a gente não tinha possibilidade de vislumbrar números futuros, né? Porque não tinha essa visão de que estava do pipe, do forecast, nossa, não tinha essa visão de nada disso. Era só registro quando ganhava para cumprir um processo obrigatório da franqueadora para os franqueados. Perfeito. Então, você não tinha como medir o processo e identificar os gargalos para melhorar. Fatalmente, as suas metas, os seus resultados não conseguiam ser eficientes da maneira como vocês queriam e de que você é cobrado, né? Isso mesmo. E além disso, qual foi o segundo ponto que você falou? Além disso, a gente não conseguia pegar as lições aprendidas, né, o que a pessoa fazia de correto naquele mercado, que estava dando certo, Uhum. para poder replicar em outro. Tá? Perfeito. E você também não tinha a previsibilidade, ou seja, era Previsibilidade. imprevisível
o seu resultado, né? Meu resultado Você- era completamente imprevisível. Eu já saía ajudando, trabalhando muito, ajudando um monte de gente, mas não sabia aquilo que ia virar no final do mês. O que, que ia contar na minha meta daquele período no final do mês. Caramba. E aí, é claro que a direção da empresa te cobrava isso, né? Ô, Gustavo, vem cá, quanto que a gente vai fechar esse mês? E aí você ficava em apuros, é isso? Totalmente cego e falava, olha, tem a estimativa, eu ajudei essa e essa e essa oportunidade, então a estimativa de fechar, mas eu preciso de um CRM. Você tem que liberar o CRM aqui pra gente que funcione. Pôr esse povo para usar o CRM. Perfeito. Caramba, problemaço, né? E como é que foi essa Problemaço. jornada aí, Gustavo, até chegar no Bitrix 24, né? Você achou ele de primeira, você fez bastante pesquisa, comparou com outras ferramentas, se puder contar um pouquinho aí de Não, foi quanto bem tempo legal. levou isso? Vamos lá. Que a gente fez? Como eu falei, uma das dores que eu tinha no início é o engajamento das franquias. Que eu fiz para engajar as franquias no projeto? Montei uma matriz de avaliação, busquei várias ferramentas e trouxe um grupo de estudo das franquias para me ajudar a escolher a ferramenta. Aí olhamos tudo, né? Olhamos as funcionalidades, as restrições que eu tenho, as particularidades que eu tenho aqui por ter várias franquias e são empresas distintas, CNPJs diferentes, apesar de usar a marca Arquivar e ter o mesmo método, o mesmo procedimento de gestão da informação, né? Mas são empresas diferentes. Então essa informação não pode transitar de uma para outra, né? E aí a gente estruturou bastante essa matriz com todos os requisitos, usabilidade, é, inclusive valor mesmo de mercado, né? Porque o número de usuários que a gente tem é alto, e se você trata uma ferramenta por número de usuário, fica quase que caro, né, para fazer igual era, né? Nosso Uhum, CRM não funcionava e era caro, que era por usuário cotado em dólar ainda. uhum. Então a gente fez essa avaliação, chamamos os franqueados para trabalhar junto, quatro mãos, avaliar se aqueles requisitos ali da matriz estava ok, Que o que que legal. faltava, fazia as apresentações, gravei a apresentação aí do vendedor, do seu time, compartilhava ali com os franqueados e coloquei para votar, tá? E o Bitrix foi indicação de um dos franqueados. Nosso Olha que franqueado, se não me legal. falha de memória, é lá de Fortaleza. E o nosso Uhum. franqueado também de São José dos Campos, ele tinha conhecido a ferramenta através, se não me engano, o irmão dele era gerente de uma grande empresa da área de têxtil. E ele usava o Bitrix e indicou, eu comecei a pesquisar, vi muita coisa no YouTube, eu acho que eu vi os seus primeiros vídeos no YouTube lá, entendendo o que era possível fazer. E quando Legal. trouxe a apresentação, estava bem encaminhado. E foi assim que a gente chegou no Bitrix para resolver o nosso problema Então aqui. houve um consenso. Você colocou de uma forma democrática porque você entendeu que era essencial eles escolherem a plataforma para engajar também esse pessoal, né? É, pelo menos participar dessa escolha, dando Uhum. sugestões de requisitos, de funcionalidades, para tentar engajar mais o pessoal, né? Que legal. Boa estratégia, Gustavo. Show de bola. E aí, escolhendo o Bitrix 24 como a melhor ferramenta para ajudar vocês, né? Aí começou o processo de implantação. Implantação. Como é que foi? Você consegue dar mais ou menos um tempo aí que levou para ser implementado? E como que foi para você esse processo, junto com aí o apoio da BR-24? Olha só, vamos lá. O processo a gente começou a trabalhar, se não me falha a memória, em agosto de 2019, tá? Em novembro eu já estava rodando ela aqui internamente. Final de outubro, início de novembro eu já estava testando aqui. O funil de Legal. vendas eu já tinha ele bem mapeado, sabe? De como que seria. A gente usa o GPCT aqui dentro, usa outras ali na parte de diagnóstico, os follow-ups, um processo de follow-up específico para o nosso negócio, para cada tipo de perfil de cliente que a gente faz. Só que aí, quando a gente deparou com a ferramenta tinha muita possibilidade. Tanto para as automações, né, os workflows que a gente fez ali dentro para qualificação de leads, para receber esse lead do nosso site no inbound, também fazer o outbound na prospecção ativa ali, montar uma equipe ali para ali, a gente separou bem isso, montamos esses processos, colocamos cadência de e-mail por cada segmento para prospecção ativa para o outbound e, e depois fomos para o funil, criamos todo o nosso processo que a gente tem aqui dentro, com as instruções normativas que a gente passa para os franqueados cumprirem
dentro da ferramenta da parte comercial. Por exemplo, a oportunidade deu como ganha, ele já tem que abrir um fluxo de solicitação de avaliação de contrato, abre um fluxo de tratamento ali, de criação da base do sistema, de fluxo de suporte. Fomos trabalhando nisso aí, junto com os consultores aí da BR24. No início, a gente teve um pouco de dificuldade por o nosso negócio ser muito grande e tinha muita particularidade, não era simplesmente chegar e implantar um funil de vendas. Tinha Uhum. muito detalhe para ser feito. E aí, vocês indicaram um consultor bem experiente, a gente sentiu isso, e o Que negócio legal. deslanchou e voou. Tá? Hoje, para você ter uma ideia, a gente já está isso com Bitrix em várias áreas aqui da empresa, além do comercial. Ah, então começou ali no comercial. Você falou que mais ou menos entre agosto e outubro foram que Isso, uns 2, 3 meses vocês dois, já 3 meses. estavam operando aí, mesmo com essa Operando. complexidade toda aí, né? Mesmo com essa complexidade toda, a gente já estava operando. E, E você. e Aham, só um ponto: como o legal. Bittrex é uma ferramenta totalmente configurável, e aqui a gente é nativo de processos, né? A gente gosta de processo, mapeamento de processo, melhoria de processo. Na hora que a Uhum. gente deparou com aquela ferramenta que possibilitava resolver um monte de gargalo, inclusive outros sistemas que estavam aqui, a gente começou até a viajar um pouco, sabe? Então a gente teve que focar, vamos resolver o comercial aqui primeiro, vamos ver o que dá, mas assim, fluiu muito bem nesse pouco tempo por nós arquivar e minha equipe está sempre focado no mapeamento, gestão de processos ali, que a gente vende isso para o nosso cliente como consultoria, né, melhoria de processo, Aham. virtualização de processo. Então foi bem tranquilo para a gente poder implantar isso dentro aqui da Arquivar. Que legal, Gustavo. Isso que você falou é bem comum, né? Como o Bitrix 24 ele é bem flexível, e as pessoas vão vendo muitas oportunidades de melhoria, né? E a gente tem que Isso mesmo. conduzir para o foco para Isso solucionar mesmo. a primeira dor para depois expandir, que é um caminho que a gente vai falar daqui a pouquinho aí, onde é que mais o Bitrix 24 está atuando. Mas nesse processo de substituir um software antigo, engessado, para o Bitrix 24, que levou de 2 a 3 meses, Isso é, mesmo. você pode explicar um pouquinho? Você falou de pré-vendas, marketing e tal. Você pode explicar um pouquinho da sua estrutura comercial? Você falou de inbound, você falou de outbound. Explica um pouquinho da máquina da Arquivar, só para o pessoal ter uma noção de quais os canais vocês atuam, as especialidades das equipes, né? O que vocês conseguiram implementar dentro do Bitrix 24, desde recepção de lead, qualificação. Explica um pouquinho para o pessoal Vamos lá. tentar materializar isso. Pode ser? Pode sim. A gente tem nosso time de marketing aqui, tá? Dividido entre uma equipe para venda consultiva, que eu sou responsável e para a franquia, e uma equipe para a nossa venda direcionada pelo marketing, que é o nosso ArcSign, que o cliente já entra no site, já sai assinando o documento, e que também vai estar na segunda parte aqui, que é outra área que a gente está usando o Bittrex. E essa equipe de marketing fica responsável em fazer o inbound, trazer lead para a gente. Então, traz o lead. Dentro da minha equipe, eu tenho o time de SDRs, parte do time responsável em tratar esse inbound que chega para a gente, e uma outra parte para fazer prospecção ativa, tá? Fazer o outbound. Aí o Bittrex já está integrado com o nosso software de marketing, tá? E a gente ainda não conseguimos usar o Bittrex para marketing, mas eu acho que é uma segunda etapa. Uhum. Só a gente parar mesmo, o pessoal parar, mas como estava tudo muito redondo dentro do marketing, a gente recebe um grande número de leads inbound para todas as unidades do Brasil. Que A gente legal. manteve, fez a integração com essa ferramenta, e esse Uhum. lead, quando faz a levantada de mão dentro do site, fazendo ali pelo nosso formulário, ali de querendo algum contato, ele já cai para meu time de SDR como um lead dentro do Bittrex. E a gente faz toda ali a qualificação dele para ver se faz sentido seguir, se não faz, para onde vai, para qual unidade, tamanho que é esse lead, o que vai ser oferecido, o que ele tem de demanda. E no outbound a gente faz a prospecção ativa mesmo, utilizando o Bittrex. Eu tinha lá, a gente sempre está melhorando isso, mas eu tinha lá meu perfil de cliente ideal, quais são as dores, meu spin ali dentro voltado ali para qualificação daquele prospect, né? A gente fez ali essa condução toda dentro do Bittrex, inclusive com envios de e-mail automático, envios de mensagem
pelo Bittrex, toda ali, telefonia nossa, a gente colocou toda dentro do Bittrex. Nosso PBX virtual é o Bittrex, é a ferramenta do Que Bittrex. legal. E tudo fica registrado. A ligação, quando o cliente entra em contato com a gente, já salva dentro do Bittrex, já se cria um vínculo, um rastro ali. E na hora que eu passo esse lead para o meu franqueado ou para o meu time de vendas aqui, ele consegue ouvir desde o primeiro contato, qual parte do site que ele viu, a ligação do SDR fez com ele, ou a troca de mensagem que o SDR teve com ele, todo no histórico ali do card, que a gente chama, né? Uhum. Para ele seguir ali a venda, não ter dúvida nenhuma e focar ali no diagnóstico que ele tem que fazer bem feito para fazer uma proposta comercial e fechar o projeto, Que tá? legal. Além do SDR, eu tenho os times de vendas. Aí os times de vendas, eu tenho o local aqui, né, que é o time de vendas focado para venda aqui na matriz, e um Uhum. time de consultores de suporte para franquia, que ajuda as franquias a venderem. E em cada unidade franqueada eu tenho um comercial. Tem um, dois, três, quatro, seis comerciais. Olha. Aí depende muito do tamanho da unidade, Aham. depende muito da estrutura, mas com certeza eu tenho de um a dois em cada unidade só para o comercial, Que todos legal. utilizando a ferramenta. Boa. E quantos SDRs você tem aí, mais ou menos? Ó, SDR na rede como um todo, tá? Uhum. A gente está na faixa de 16 SDRs. Que operação grande, hein? Legal. Porque o que a gente fez? Aqui mesmo são poucos, são 4 SDRs, tá? Uhum. Mas a gente replicou o processo que a gente fez aqui para prospecção ativa, qualificação para as franquias. Não Olha. era nada obrigatório, mas aquilo que a gente estava fazendo que estava dando tanto certo, que os Uhum. franqueados viram aquilo como oportunidade de melhoria e a gente replicou, simplesmente pegou o que estava funcionando do Bittrex e colocou ali para aquela unidade ali, Que nosso bacana. método através Que da bacana. ferramenta. Então, hoje, dos 52 franqueados, quantos franqueados usam o Bitrix 24? Mais ou Obrigatoriamente menos. 52 franqueados, todos. Olha que legal. Não, é bem estruturado o processo comercial e para ele conseguir um suporte aqui dentro, na área Uhum. comercial, eu tenho que ter uma oportunidade, eu tenho que ter um lead cadastrado, eu registro o meu suporte dentro do card. Então não tem aquela aula, o seu consultor deu uma orientação dessa forma, falou comigo por telefone dessa forma e eu fiz isso e eu perdi a venda. Não, está lá Uhum. registrado, gravado o áudio dele, do suporte que ele deu, ou a reunião, ou a troca de mensagens, que a gente utiliza também pelo Bitrix, para realizar esse suporte. Está tudo gravado lá no card daquela oportunidade. Muito bom. E a sua percepção em conversa com essas operações, esses outros empreendedores, os franqueados, eles gostam de ter essa estrutura? Como que é o feedback deles? Vamos lá. A grande maioria, sim. Pessoal, você sabe que engajar 52 empresários e sua equipe diferentes é complexo, é a briga feia que a Desafio. gente tem aqui, é um desafio. Aham. Mas assim, a gente tá tentando fazer a coisa por amor, sabe? Tá dando certo Uhum. aqui, a franquia que tá utilizando tá dando certo, o outro vai vendo. Mas eu te falo que hoje uns 85 a 90% dos franqueados atualmente já entenderam que a ferramenta não é só para registro de Uhum. oportunidade, né? Que a ferramenta, sendo bem usada dentro do processo que a gente desenhou, configurou, customizou dentro do Bitrix, ele consegue ter resultado de vendas, né? Então essa é a ideia, né? Ajuda, né? Ajuda. Ajuda porque eu determino o processo, então ele consegue saber o que ele tem que fazer, qual é a hora de fazer o follow-up, não é a hora de fazer follow-up, tá quente, tá frio, tá previsibilidade, então ele passa a usar porque tá melhorando o processo dele. Que Se aquilo legal. não tivesse melhorando o processo dele, ou se fosse só o trabalho de registro, eu não ia conseguir fazer Certamente. ele engajar, Uhum. sabe? Da forma que eu queria. Boa, Gustavo. Excelente, cara. E que bom que vocês estão com esse alto engajamento e tá ajudando eles a venderem mais, né? E a Arquivar como um todo ganha com isso. Gustavo, você pode falar em termos percentuais, né? Você falou que estava com resultado, não conseguia atingir os resultados que você tanto queria, né? Em termos percentuais, você já conseguiu medir isso ao longo Olha de só, 2021 aí?
o ano 2021 vai ser um divisor de águas para a gente nesse tipo de visão. A ferramenta que a gente tinha, eu não consigo comparar um com a outra. Por quê? O que acontecia ali no dia a dia de vendas, muitas das coisas não era nem registrada. Hoje eu te falo, a gente tem fechado em torno de uns 20% em número de oportunidades a mais do que o primeiro, antes de ter a ferramenta, no do ano de 2021, tá? Legal. Que foi o primeiro ano que a gente começou a usar. Então, todo mensalmente a 20% gente a fechava mais. de número de oportunidades, Legal. entendeu? Porque aí tem N fatores, né? Uhum. O registro propriamente dito, o engajamento, como eu falei, e também o processo que foi desenhado, porque ali te ensina a o beabá ali não é vendas consultivas, não tem uma receita de bolo, né? Mas eu Uhum. te dou um direcionamento, eu trago ali para ele um modelo para ele seguir, que teve sucesso aqui, que tem sucesso aqui, ele vai seguir, com certeza vai adaptar na forma que ele vai fazer, mas a chance dele fazer certo é muito maior do que ele sem seguir modelo nenhum, entendeu? Legal. Então, 20% das oportunidades que eles receberam para fechamento. É isso. A Isso mais, mesmo. né? A Legal. mais, assim, o Vinte número por cento a mais. efetivo de oportunidades. Legal. Excelente, cara. Já é um incremento bem significativo, né? Muito significativo. E esse ano a expectativa é muito alta, tá? Porque eu vou poder comparar efetivamente, que eu vou ter dados para isso, né? Vou Uhum. ver direitinho o que a gente está fazendo com o ano passado, tá? Excelente. Então ganhou mais controle, está tudo centralizado lá, todo mundo usando, consegue identificar os gargalos, consegue ter a previsibilidade e já teve um primeiro aumento de 20% em número de fechamentos aí de Fechamentos. oportunidade. Que legal. Perfeito. Isso mesmo. Maravilha, Gustavo. E Gustavo, conta aí, depois desse cenário, né, de primeira dor, né, de expansão, acho que até a gente falou de 2 a 3 meses para conseguir implementar na matriz. E como que foi esse tempo até ter as 52 unidades usando? Foi muito tempo? Foi muito trabalho aí para conseguir inserir esse pessoal? Dá uma Olha, noção para gente. olha só, eu esperava que ele seria pior, né? Eu achei que ia Uhum, demorar mais. Mas assim, relativamente não foi, eu não considero que foi muito. Eu acho que começamos em janeiro, teoricamente, para cumprir o procedimento de franqueador para franqueada, né? Eles tinham que fazer um mínimo registro ali, né, dos leads, mas eu creio que em março para abril já estava bem, muita gente utilizando a ferramenta como ferramenta de venda, o CRM como ferramenta de vendas mesmo, sabe? Inclusive a telefonia, né, que foi um grande diferencial que a gente integrou, né? A gente tinha nossa telefonia aqui do site já, mas a gente passou a colocar telefonias locais dentro, então para cada franquia que quisesse, né, não obriguei nada ainda, não obrigamos, o pessoal ia colocando o número local, cadastrando ali, reconfigurando. Isso melhorou muito porque a conversa que o vendedor dele tem com o cliente, em vez de usar o celular dele, o celular corporativo, ele usa o aplicativo do Bitrix dentro do celular, faz a ligação e fica registrado o card. Então, dá oportunidade. Então, isso tá dando ainda muita melhoria e o pessoal passou a engajar mais ainda com essa possibilidade.